Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos encerrar o nosso livro de atividades do capítulo 7, tá certo? Vamos fazer todas as atividades do capítulo 7 nesse livrinho fino de atividades, tá bom? O que é que vai acontecer? A tia vai explicar cada questão como vocês devem fazer, tá certo? Alguns cálculos eu vou mostrar aqui na lousa e outros eu vou só falar pra vocês como vocês devem fazer a questão. Na página 29, nós vamos iniciar os números decimais, depois nós vamos para tempos e depois decomposições, tá certo? Nós temos aqui 4 crianças. Cada uma delas tem um valor, uma quantia em dinheiro. Vocês lembram que a tia falou que quando é acima de R$1, a gente coloca antes da vírgula, né? A quantidade. E aqui são os centavos, tá certo? Até 99 centavos nós vamos colocar aqui depois da vírgula. Números decimais e centésimos, tá certo? Aqui nós vamos colocar acima de unidades, tá certo? Acima de valor de R$1, vamos supor assim, vamos explicar assim dessa forma pra vocês. Acima de R$1, coloca antes da vírgula, tá bom? Se não tiver nenhum real, tia, se for 80 centavos, coloco 0,80. Eu não coloco nenhum número. Se for menos que R$1, coloco somente um zero, tá certo? Sempre dessa forma, representando o valor em dinheiro. Então, vocês vão fazer aqui na questão 1, no item A, a quantia de cada criança tem um cofrinho na forma de número decimal, com o valor direitinho, na forma de número de dinheiro, tá bom? Depois vocês vão escrever qual das crianças tem a maior e a menor quantia e vão escrever por extenso a quantia que Pedro conseguiu juntar, tá certo? Na página seguinte, na página 30, nós vamos falar da decomposição. Vocês lembram que a tia falou centena, dezena, unidade, décimos e centésimos. Décimo e centésimo representado por letras minúsculas, centena, dezena e unidade por letra maiúscula. Na segunda questão diz o seguinte: represente os números indicados pelas letras nas linhas correspondentes dos quadros. 5 unidades e 3 décimos. 5 unidades e 3 décimos, tá certo? Vocês vão fazer dessa forma, somente completar aqui no quadro. Aqui na questão 3, pinte os balões com os números decimais de acordo com a cor indicada em cada decomposição. O balão vermelho, vou mostrar aqui pra vocês. Nós temos aqui no balãozinho vermelho, quadradinho vermelho, balão vermelho. 2 dezenas, 5 unidades e 3 décimos. O que é, aqui na questão de vocês, 2 dezenas? Nós vamos ter o 2. Depois nós temos 5 unidades. 5 unidades. E 3 décimos, né? Do 3. Então, nós temos esse número. Então, você pinta o 25,3 de vermelho, tá certo? Prestem atenção. Se tiver 2 centenas, 200, 3 centenas, 300, tá bom? Prestem atenção na quantidade que tem aí mostrando pra vocês. Observem que décimo é D minúsculo e centésimo é C minúsculo. Dezena é D maiúsculo e centena é C maiúsculo, tá certo? Na página 31, o que é que tem pedindo pra vocês? Na quarta questão tá mostrando um quadrado e diz o seguinte: a seguir, no quadrado a seguir, a soma dos números de cada linha, coluna e diagonal é igual a 7,5. Complete este quadro com o número que falta. O que é que vocês vão fazer? Aqui no livro de vocês está mostrando que a diagonal é aqui, linha é aqui e coluna é aqui, tá certo? Observem aqui de pertinho, ó. Aqui é a diagonal, aqui é uma linha e aqui é uma coluna, tá bom? Como é que vocês vão descobrir esses números? Vocês podem observar que somando 2,6, 2,5 e o 2,4, nós vamos ter 7,5. 5 mais 4 é 9, mais 6 nós vamos ter 15. Bota o 5 e vai 1.
2 mais 2 mais 2 é 6, mais 1 é 7. 7,5. Então, essa conta tá ok. Tia, como é que eu vou saber descobrir os outros? Você vai fazer da seguinte forma. Aqui nós temos o 2,8 mais o 2,5. O que é que nós vamos fazer? Vamos somar 2,8 mais 2,5. 5 mais 8 vai dar 13, vai 1. 2 mais 2 é 4, mais 1, 5. 5,3. Aqui nós já temos o resultado de mais um quadradinho, tá certo? Só que o que é que acontece? Se eu somar esses dois mais o 5,3 vai dar errado. Eu quero descobrir o valor que eu vou somar junto com esses dois para dar 7,5. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7,5 e subtrair do 5,3. 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2. Então o número que falta para mim completar aqui no 2,8 e 2,5, bem aqui nessa pontinha dessa outra diagonal, ó. Bem aqui nessa outra diagonal vai ser o 2,2 e não o 5,3, tá certo? Vai ser esse aqui. Você pega o resultado dessa soma e diminui bem aqui no 7,5 para saber qual é o número que falta para você completar, tá certo? E aí você vai fazer com todas as outras, tá bom? Até completar todo o quadradinho, tá certo? Na questão 5 diz o seguinte: Bernardo foi ao supermercado com R$50, depois de pagar pelos produtos que comprou, recebeu R$19,80 de troco. Quantos reais Bernardo gastou no supermercado? Você vai fazer uma subtração. R$50 menos R$19,80. Essa subtração aqui é da mesma forma, tá certo? Se você não tiver um número aqui que não dá pra tirar esse baixo, você pede um emprestado, um desenho emprestado, tá certo? O que que acontece aqui? 0 menos 0 é 0. O 0 eu não posso tirar 8, mas eu posso pedir um emprestado. E aí eu boto aqui, ó, 10 menos 8, 2. Botar a vírgula. Aqui eu tinha 10, né, que eu pedi emprestado. Agora eu só tenho 9. 9 menos 9, 0. Aqui eu tinha 5 e prestei 1 para cá para esse lado, né? Ficou 4. 4 menos 1, 3. R$30,20, tá ok? Sempre que eu precisar pedir um número pro lado, eu vou pedir pro número que tem aqui, ó, a dezeninha maior, tá certo? Observe que quando eu peço um emprestado pra cá, que ele também já emprestou, aqui ficou só 9. Deixou de ser 0 e ficou 9. Então, 9 menos 9 é o 0, tá bom? E aqui, como tinha emprestado 1, deixou de ser 5 e ficou 4. Menos 1, 3, tá certo? Por isso que a subtração é dessa maneira, tá bom? Fica R$30,20. Na questão 6, a Alice foi à feira e gastou R$14,98. Sabendo que ela recebeu R$5,02 de troco, marque com um X a opção que mostra a cédula que a Alice usou para pagar as frutas. O que é que você vai fazer? Você só vai somar R$14,98 mais R$5,02, tá bom? Diego gastou R$11,89 na compra de gibis em uma banca de revista. Se ele pagou com uma nota de R$20, determine quanto vai faltar para que Diego compre um álbum de figurinhas que custa R$9. O que é que você vai fazer? Você vai pegar os R$20 que ele deu para pagar, tirar os R$11,89 que ele gastou, e aí você vai ter um valor. Desse primeiro valor, você vai subtrair o valor de R$9. Se o valor for maior que R$9, você subtrai. Se for menor, você subtrai 9 menos o valor, tá certo? E aí você vai ver quanto vai faltar para ele comprar o álbum de R$9 que ele quer, tá certo? Na página 32, nós temos aqui a parte do dia de Gustavo, desde a hora que ele saiu para o trabalho até a hora que ele voltou para casa. Vocês vão observar aqui na mão dele, ó, que ele tem uma quantia em dinheiro. Observem quanto vale esse valor, tá certo? Essa quantia em dinheiro, para responder as questões abaixo. Com quantos reais Gustavo saiu de casa? E aí você anota. Quantos reais sobraram para o Gustavo depois que ele pegou o ônibus para ir do trabalho antes do almoço? Aí você faz a subtração. O valor menos o valor da passagem que está indicando, tá certo? R$4,25. E aí você coloca o valor que restou. Com a quantia de que Gustavo chegou em casa no final do dia, é possível pagar a passagem de ônibus de ida e volta no próximo dia? O
que é que você vai fazer? Você vai fazer a subtração do valor que ele ficou, mais o valor que ele gastou lá do almoço e da tarifa, da passagem, tá certo? Não esqueça que a gente tem que subtrair o almoço. Por que a gente tem que subtrair o almoço? Porque é o valor que ele chegou em casa, tá certo? Aí você vai ver se dá pra ele ir ou não com o valor que ele recebeu, tá certo? Que ele ficou. Na página 33, nós temos o seguinte. Uma loja de brinquedos está com oferta de alguns produtos. Leia as dicas de alguns funcionários sobre os preços. Aqui no livro de vocês está mostrando os preços de alguns produtos, dando as dicas, tá bom? Os funcionários. O que é que acontece? Vocês vão tirar lá do anexo do material de apoio, da página, tem lá dizendo, página 33, questão 9. Vocês vão colar aqui de acordo com cada dica, que é cada coisa, tá certo? Cada brinquedo. Depois que vocês colarem, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar e vão anotar aqui o valor de cada um dos brinquedos, tá certo? Na página 34, você vai fazer a subtração do valor do urso de pelúcia com o valor das cédulas que a Juliane deu para pagar o urso. Você vai ver quanto ela vai receber de troco, tá certo? Você vai fazer a subtração. Você vai fazer essas questões aqui relacionadas aos preços que você marcou aqui, tá certo? Dos brinquedos, tá bom? Escreva um problema envolvendo os preços desses brinquedos e a adição ou a subtração de números decimais. Em seguida, troque de livro com um colega para que ele resolva o problema que você criou enquanto resolve o que ele escreveu. O que acontece? Como a gente está em casa, você vai criar um probleminha e você mesmo vai resolver, tá certo? Você vai utilizar um probleminha de adição ou subtração com os valores dos brinquedos. Basta 2, tá certo? Na página 35, nós vamos falar da corrida de São Silvestre. Aquela corrida cujo percurso tem 15 quilômetros. Ela acontece no último dia de cada ano nas ruas da cidade de São Paulo. Na tabela a seguir estão os tempos das 5 primeiras colocadas nessa corrida no último dia de 2018. Aqui está o tempo de cada um deles. Na página 35, nós vamos falar sobre a tabela, tá certo? Vocês vão colocar aqui nessa tabela a colocação dos atletas, observando os tempos apresentados. Lembrando que quem foi o primeiro? O que chegou em o Sandraflis Shebet-Tway. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui o tempo dele, tá certo? Como é que a gente vai saber esse tempo, tia? Não tô sabendo esse tempo. O que é que vocês vão fazer para descobrir? No item B diz o seguinte: a campeã dessa prova chegou 3 minutos e 4 segundos antes da quinta colocada. A gente pode marcar já a segunda, a terceira, a quarta e a quinta colocada. Vocês vão observar os tempos, os menores tempos, mais rápidos, depois da primeira, que é a Sandra Félix. E aí vocês já podem colocar a posição delas, tá bom? O que é que vai acontecer? Você vai diminuir o tempo de 3 minutos e 4 segundos lá da terceira colocada. Pra saber, da quinta colocada, perdão. Pra saber qual foi o tempo da primeira colocada, tá bom? Você vai fazer a subtração desses dois valores. Tempo da quinta colocada menos 3 minutos e 4 segundos, tá? No item C, você vai escrever por extenso o tempo das atletas que chegaram em primeiro e em quinto lugar. E qual foi a diferença entre o tempo da primeira e da terceira? Que é a diferença menos. Sempre que falar em diferença, você vai fazer uma subtração. Então, você vai subtrair o valor do tempo da primeira colocada e da terceira colocada. O que é que a tia deu a dica para vocês? Diminui primeiro os minutos, depois os segundos, para saber qual é o valor, tá certo? Para saber ficar uma conta mais fácil para vocês fazerem. Na página 36, nós vamos falar sobre o cronômetro novamente. Vitor e Alicia marcaram no cronômetro do celular o tempo que cada um levou para amarrar o cadastro do tênis do pé direito. Observe os tempos. Aí vocês vão responder o item A e o item B de acordo com aqui no livro de vocês, as imagens, tá certo? Na questão 12, diz o seguinte: Beatriz é professora de educação física e está ensinando aos seus alunos a fazer alongamentos.
eles levam 1 minuto e 30 segundos para finalizar uma sequência de exercícios e descansam por 30 segundos entre cada sequência. Se a aula começou às 5h30, 17 horas e 30 minutos, e eles fizeram 3 sequências de alongamento, considerando os tempos de descanso entre os alongamentos, que horas eles finalizaram os exercícios? O que é que você vai fazer? Eles já fizeram 3 sequências de alongamento. Quanto é uma sequência? 1 minuto e 30 segundos. Então, você vai fazer, ó, 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos. Você vai somar tudo isso, tá bom? Depois, você vai somar o valor que tem aqui restante, né, de segundos e minutos que deu. Você vai subtrair de 5 horas e 30 minutos. O que é que vai acontecer? Você vai adicionar, vai somar às 5 horas e 30 minutos, que é o tempo que iniciou a aula, para você saber que horas já são depois que eles fizeram todos esses exercícios, tá certo? Lembrando que entre cada um desses aqui, ó, nós temos mais 30 segundos de descanso, tá certo? Prestem bastante atenção. Entre um intervalo e outro, nós temos 30 segundos de descanso. Como nós tivemos aqui só 2 pausas, ó, vão ser só 2 tempos de 30 segundos. Então, você vai somar tudo. Depois, você vai somar ao valor da hora que já iniciou, para dizer quanto tempo já passou dessa aula, tá certo? Os minutos e os segundos representados abaixo seguem um padrão. Descubra esse padrão e registre os tempos que faltam. Você vai observar aqui cada um desses tempos e vai continuar o padrão, tá certo? Na página 37, vocês vão completar a cruzadinha. Como é que vocês vão completar essa cruzadinha? Fazendo aqueles cálculos que a tia já mostrou pra vocês. Eu vou dar um exemplo aqui na lousa, tá? No item A diz o seguinte: 4 vezes 10.000 mais 3 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 2. Então, vamos lá. 4 vezes 10.000 eu tenho 40.000. Mais 3 vezes 100, 300. Mais 8 vezes 10, 80. Mais 2. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou substituir esses números aqui, ó, nesses zeros, para poder fazer a minha conta, tá certo? A minha soma desses números todos vão ser substituídos bem aqui, ó. 40.000 mais 300, mais 300. 40.300. Aí eu boto 3 aqui. 40.300 mais 80. 40.380. 40.380 mais 2. 40.382. E aí eu marco lá no item A, tá certo? Dentro da minha charadinha, tá bom? Vocês vão fazer todos os números dessa mesma forma. Peguem uma folhinha, façam os cálculos bem direitinho para vocês não errarem, tá certo? Depois vocês vão escrever qual é o maior número escrito nessa cruzadinha e escreva por extenso o menor número da cruzadinha, tá bom? Na página 38, vocês vão preencher essa tabela de acordo com as multiplicações que estão faltando, com as informações que estão faltando. 3 centenas mais 4 dezenas mais 1 unidade, 341. Se eu multiplicar por 10, eu vou ter o 3.410, tá certo? Vocês podem utilizar a calculadora para fazer essa multiplicação, ou vocês podem lembrar que a gente só empurra os números uma casinha para o lado direito, para o lado esquerdo, e coloca o zero lá no final, quando a gente multiplica por 10, tá certo? Se eu multiplicar por 100, eu vou botar 2 casinhas para a esquerda e acrescentar 2 zeros lá no final, tá bom? Na questão 16, você vai observar a decomposição do número e você vai escrever o número multiplicado por 100. Vocês vão observar aqui que João e a Valéria já anotaram o número. Então, vocês vão anotar aqui qual é o número, vão multiplicar por 100 e ver qual dos dois que acertou, tá certo? E depois, se tivesse pedido para multiplicar por 100 e somar 70, quem tinha acertado? É o número que seria quem tinha acertado o número, tá certo?
Na 17, Caio comprou 100 caixas com 36 lápis de cor em cada uma para repor o estoque de sua papelaria. Quantos lápis de cor ele comprou no total? Você vai multiplicar o 36, que é a quantidade de lápis de cor em cada uma das caixas, por 100, tá certo? Você multiplica 100 vezes 36, para você saber do resultado, tá bom? E aí a gente finaliza essas atividades do capítulo 7 do livro de atividade de vocês, tá certo? Qualquer dúvida que ficar ainda sobre essas questões, vocês podem enviar mensagem pra tia, que a tia ajuda vocês a responderem, tá certo? A hora que for. Me entreguem essas atividades até na segunda-feira, tá certo? Pra gente corrigir e não ficar nenhum tipo de dúvida desse conteúdo. Até a nossa próxima aula.